eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História. Hoje estaremos discutindo a temática a reforma religiosa. Características importantes estaremos trazendo aqui para compreendermos um pouco mais sobre esse processo histórico. Falaremos isso em 5 características. Vamos então à nossa primeira característica. O conceito. O conceito nós estamos tratando basicamente de um processo da reforma, a reforma protestante, que em outras palavras vai contradizer grande parte das características pregadas pelo catolicismo dentro desse cenário. É um movimento religioso, político, econômico, intelectual que vai trazer efetivamente uma visão diferenciada de uma outra perspectiva religiosa dentro desse cenário que nós temos aí, efetivamente um local de monopólio do cristianismo, com base no catolicismo, que se desenvolve em grande parte na Idade Média. Nós temos também dentro desse processo, meados do século XVI, onde iniciaremos basicamente todo esse processo, todas essas discussões na Alemanha, onde temos uma grande referência a partir do protestantismo, que vai, em outras palavras, se constituir, se construir dentro desse cenário. E aí, obviamente, nós temos então o objetivo, que é restabelecer uma estrutura primitiva da religião, uma estrutura primitiva da igreja dentro desse cenário. Então essas foram algumas das características do conceito relacionado então a essa primeira parte sobre a reforma religiosa. Vamos então à nossa segunda característica. As causas. Quando tratamos basicamente das causas, nós vamos, em outras palavras, discutir aspectos que era o cotidiano dessa igreja. Relações que ocorriam, que de certa forma eram duvidosas, eram abusivas dentro desse cenário. Aí nós temos alguns aspectos importantes que podem ser apresentados dentro dessa vertente. Ou seria a anarquia da Igreja Católica imposta pelos eclesiásticos, aquelas pessoas que têm uma figura muito importante dentro da igreja, ou seja, os padres, os bispos, arcebispos e até mesmo a própria condição do Papa, que traz efetivamente exigências abusivas dentro dessa composição religiosa. Nisso nós podemos observar que grande parte daqueles que não concordavam, né, se expressavam dentro desse cenário. Mas muitos sequer tinham essa possibilidade de se expressar. Nós temos também a relação de papas e imperadores, onde a gente vai encontrar alguns momentos de atritos que vão ocorrer entre essas duas figuras importantes, que estão dentro de um topo da organização dentro desse cenário. Assim a gente vai perceber que isso vai, em outras palavras, contribuir também para esse processo. Outra questão importante que nós temos nessa fase é a relação do humanismo, que vai, em outras palavras, contribuir também para essas causas que vão ocorrer dentro dessa estrutura. Vamos então à nossa próxima característica. Aqui podemos citar então na Alemanha. Alemanha, nós vamos ter a figura importantíssima de Martim Lutero, uma figura que pertencia aos meados da igreja, também uma figura importante que lecionava dentro das universidades e um representante da igreja. Dentro dessa característica nós vamos observar alguns aspectos importantes que serão levantados por Martim Lutero. A relação da sua posição contra a indulgência, a relação também da composição do processo da excomunhão, é uma das características também discutidas aqui. Ele foi expulso da igreja, foi perseguido pela igreja e de certa forma teve uma forma que seria a sua relação muito forte, né, com uma proposta nova de uma igreja e assim
a gente tem toda a composição estabelecida a partir do protestantismo, que nós teremos então a composição dos seguidores de Martim Lutero, que vai ser conhecida como os luteranos, que vão seguir basicamente as estruturas apresentadas por essa nova forma de ver a igreja, obviamente criticando a estrutura antiga. Então, dentro dessa relação, nós temos também as 95 teses apresentadas por Martim Lutero, que vão, em outras palavras, desenvolver e apresentar essa crítica relacionada à composição da igreja naquele momento ali o qual ele vivia. Vamos então à nossa próxima característica. Outros países também se envolveram diante de toda essa relação que nós temos da separação da igreja, da composição de novas vertentes religiosas. Nós temos a Inglaterra, onde você vai ter o anglicanismo, que vai surgir de uma forma muito intensa, e a relação, no caso que nós temos de Henrique VIII, que vai ser efetivamente o líder dessa nova igreja. Aí você tem uma composição diferenciada, que o próprio rei está na condição de um líder religioso dentro de todo esse cenário praticado pelo absolutismo. Aí nós vamos ter então diversas situações pelas quais, por exemplo, não se aceitar a religião do catolicismo na Inglaterra, tomar posse de todas as estruturas que eram pertencentes ao catolicismo dentro da Inglaterra. E aí você vai efetivamente romper com o Vaticano, nesse sentido, a partir dessa composição de uma nova religiosidade, ou seja, de uma nova religião que surge na Inglaterra, chamada de anglicanismo. E aí você tem então as dimensões que vão aparecer durante esse cenário que nós tratamos aqui, que é da contraposição ao catolicismo, que é, em outras palavras, as reformas, que vão existir dentro desse contexto religioso. Vamos então à nossa próxima característica. Vamos então às consequências. Dentro dessa composição, que nós falamos então da reforma religiosa, nós temos algumas consequências que vão, em outras palavras, existir dentro de toda essa estrutura. A primeira delas, podemos falar do desmembramento do cristianismo, que vai, em outras palavras, a partir da sua essência, a partir da sua base, compor outras religiões que em muitos momentos são contrárias ao próprio cristianismo, pela própria origem, pela própria essência da sua composição, que vai, em outras palavras, contrapor diversos comportamentos trazidos pelo cristianismo nesse momento. Outra questão que nós temos aqui, principalmente relacionado ao entendimento do anglicanismo, seria aquele poder real aumentado, ou seja, em uma potência maior, porque a partir desse momento, além de rei, dentro de uma composição e do universo do absolutismo, nós temos também um líder religioso, em outras palavras, aquele que está próximo a Deus. Então, dentro dessa composição, você tem uma fortificação, um aumento do poder real dentro desse cenário. Dentro dessa relação, nós temos também a contra-reforma, ou seja, o próprio cristianismo teve que se reorganizar dentro desse novo cenário, onde vai existir novas religiões compondo diversos países. E o cristianismo teve que reabsorver diversos aspectos e reestruturar o seu pensamento internamente para poder então exercer uma prática muito mais acessível, muito mais permissível dentro da sociedade. Dentro dessas relações e também podemos citar um aspecto extremamente importante que não pode ficar de lado também, é a relação das novas terras, onde a expansão religiosa se faz a partir de todo um processo de catequização. Então você tem um aumento das terras, no caso, e um aumento também daqueles que seriam os fiéis, compondo todo esse cenário, essa estrutura religiosa que nós temos nessa fase. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre essa temática. E nos encontramos no nosso próximo Flash da História.